Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso de formação em avaliação educacional. Meu nome é Daniela e eu sou servidora da Secretaria de Estado de Educação, trabalho na diretoria de avaliação da aprendizagem e estaremos aqui juntos ao longo desse curso. Então, o que vamos aprender? Vamos ter a oportunidade de conhecer todo o processo da avaliação educacional no contexto da rede estadual de Minas Gerais. Então, falando de forma mais objetiva, vamos aprender os conceitos fundamentais da avaliação educacional, os tipos e sistemas de avaliação, a utilização dos resultados avaliativos nas intervenções pedagógicas e os indicadores educacionais mais conhecidos e utilizados. Começando então o primeiro módulo, vamos falar então do conceito e da finalidade da avaliação educacional. Eu trouxe aqui algumas perguntas iniciais que vão nortear esse nosso primeiro estudo. Primeiro, começando com as duas perguntas, então. O que é avaliação educacional e qual o objetivo da avaliação educacional? Podemos responder a primeira pergunta dizendo que a avaliação educacional é o processo de coleta e análise de informações sobre o andamento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Esse processo avaliativo, portanto, ele tem o objetivo de direcionar as tomadas de decisões de gestores e também professores, em conjunto com a equipe pedagógica, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, em busca de uma educação de qualidade como direito de todos. Para além das finalidades, né, já mencionadas anteriormente, a avaliação ela também deve ser uma ferramenta que incorpore o contexto social dos estudantes e da própria escola, proporcionando uma análise mais robusta. Outro ponto que deve ser mencionado é a sua importância para a gestão educacional, pois conforme acabei de dizer, os resultados de desempenho dos alunos podem ser incorporados como um indicador relevante para a construção de políticas educacionais e também de práticas pedagógicas dentro das escolas. Caminhando agora no âmbito das legislações, nós temos legislações e normas que regem a educação básica e nelas encontramos algumas diretrizes acerca da avaliação educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, por exemplo, ela estabelece os critérios de verificação do rendimento escolar. Segundo esses critérios, a avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos, e os resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Outro critério que está previsto na LDB diz também que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades tanto teóricas como práticas e também através de provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online. Então, além da LDB, nós temos outra lei federal, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, no qual consta a necessidade de existência de um sistema nacional de avaliação da educação básica, com a finalidade de avaliar a qualidade dessa educação, da educação básica, e também orientar as políticas públicas da educação básica. Já no âmbito estadual, segundo a normativa vigente, que é estabelecida pela resolução da Secretaria número 4692, de 29 de dezembro de 2021, a avaliação da aprendizagem dos estudantes ela é considerada como parte integrante da proposta curricular e como uma ferramenta redimensionadora da ação pedagógica. Então, ela traz uma nova dimensão para a ação, para a prática pedagógica.
Dessa forma, a avaliação precisa estar em consonância com os seguintes princípios. Primeiro, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Segundo, utilizar vários instrumentos, recursos e procedimentos. Terceiro, fazer prevalecer os aspectos qualitativos do aprendizado dos estudantes sobre os quantitativos. E também assegurar tempos e espaços diversos para que os estudantes com menor rendimento tenham condições, né, de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Ainda falando na mesma norma, né, que é a Resolução 4692 de 2021, ainda é previsto que essa avaliação deve prover obrigatoriamente intervenções pedagógicas ao longo do ano letivo para garantir a aprendizagem no tempo certo, possibilitar a aceleração de estudos para, né, que os estudantes com distorção de idade ou ano de escolaridade e considerar as habilidades envolvidas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Agora nós vamos para a segunda parte desse módulo, que são os tipos de avaliação educacional. Bom, do ponto de vista de quem elabora e aplica a avaliação, existem dois tipos de avaliação. Primeiro, a avaliação externa, que é a avaliação realizada por um agente da rede ou do sistema de ensino que seja externo à escola. O objetivo dessa avaliação é quantificar as habilidades e competências ensinadas em alguns momentos da escolarização, que são determinados, né, nas avaliações, e os instrumentos aplicados são os testes de proficiência, que são de múltipla escolha. O outro tipo de avaliação é a avaliação interna, aquela que é realizada e aplicada pelo professor no dia a dia, né, durante a sua prática, em sala de aula, e o seu objetivo é qualificar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem individualmente. Os instrumentos de aplicação da avaliação interna são as provas tradicionais, provas abertas ou objetivas, a observação e o registro, o portfólio, além da autoavaliação. Agora, de acordo com a sua finalidade, a avaliação pode ser classificada de três formas: a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica ela é realizada no início do curso ou do semestre, ano letivo, ou de alguma unidade ou módulo do planejamento do professor, e ela contribui para a identificação dos conhecimentos e habilidades prévios dos alunos. Já a avaliação formativa, ela é realizada ao longo do processo de ensino e aprendizagem, fornecendo alguns parâmetros para o professor, e assim ele pode verificar se os objetivos que foram determinados inicialmente estão sendo alcançados pelos estudantes. E temos também a avaliação somativa, que é uma avaliação realizada ao final do curso, né, do semestre, ano letivo ou de alguma unidade ou módulo, tendo a função de classificar o aluno e quantificar esse processo. Vamos agora avançar mais um pouquinho no nosso curso, entrando nos aprofundamentos sobre a avaliação externa. Começando então pela elaboração do teste, nós temos a matriz de referência. A matriz de referência ela é um conjunto de habilidades denominadas descritores que serão avaliados em cada etapa de escolarização que faz parte da avaliação. Com isso, essa matriz ela busca orientar a elaboração dos itens. Os itens são as questões que compõem o teste, a prova. E também a construção de escalas de proficiência. Então, ela orienta tanto a elaboração dos itens quanto a construção das escalas de proficiência. Aqui é muito importante destacar que não deve ser confundida a matriz de ensino, que também é chamada de matriz curricular, porque essa matriz é a matriz que abarca todo o conteúdo a ser ensinado. E a matriz de referência não, ela não esgota o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, né? Ela traz um recorte.
Lembrando também que a matriz curricular vigente é o currículo referência de Minas Gerais. Em relação à análise dos dados, depois de feita a avaliação, existe um modelo matemático estatístico que analisa e avalia os resultados obtidos pelos estudantes nos testes padronizados, que é conhecido como teoria de resposta ao item, a TRI. Essa metodologia ela considera as habilidades e o nível de dificuldade dos itens, permitindo que a gente possa comparar os testes ao longo do tempo, né? Os testes de diferentes anos a gente possa fazer, ter essa comparação entre as avaliações. Então, o que isso quer dizer? Embora os testes sejam diferentes, nós tenhamos provas diferentes, os testes avaliam o conjunto de habilidades, o mesmo conjunto de habilidades. E, assim, conseguem manter o mesmo nível de dificuldade, ainda que sejam diferentes. O seu princípio básico é o de que a probabilidade de acerto de um item vai depender do nível de domínio do aluno. Então, cada item, ele requer uma proficiência do estudante, com base no pré-teste que é realizado antes da aplicação efetiva da avaliação. E assim permite a identificação dos acertos casuais, que são os chutes. Outro método que serve para analisar os resultados de uma avaliação externa é a teoria clássica dos testes, a TCT, que é uma forma mais tradicional de mensurar a avaliação e ela se baseia na observação da quantidade de questões corretas dentro de um conjunto total de questões. Assim, quanto maior a quantidade de acertos, melhor vai ser o desempenho. Só que tem uma questão. A gente não consegue comparar os resultados entre provas diferentes quando a gente está analisando pela TCT, porque o nível de dificuldade de uma habilidade pode mudar de uma avaliação para outra. Agora, tratando ainda, né, da análise dos resultados, a gente tem outros conceitos que são importantes de estarem sendo trabalhados. O primeiro é de proficiência, que é a capacidade demonstrada pelos estudantes para realizar as avaliações, as tarefas, né, que foram solicitadas, a partir do seu conhecimento e da sua aptidão em determinada área do conhecimento. Então, é essa a medida que a gente denomina como proficiência, essa medida do desempenho. Outro conceito é a escala de proficiência. A escala ela é uma espécie de régua, e nessa régua nós podemos fixar, localizar, né, os resultados de uma avaliação externa. E por último, o padrão de desempenho, que são categorias definidas a partir de alguns cortes numéricos, né, na escala de proficiência, e a partir desses cortes a gente divide em perfis de desempenho para poder analisar o resultado dos estudantes. Chegamos então ao fim do primeiro módulo, né? Conhecemos aqui o conceito e a finalidade da avaliação educacional, os tipos de avaliação e, finalmente, alguns conceitos específicos sobre a avaliação externa. Até logo!